Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de aquecimento pré-semana Domine o Microagulhamento, que vai começar agora no próximo dia 26 de janeiro e vai acontecer entre os dias 26 aos dias 29 de janeiro. Bom, essas lives aqui servem como um aquecimento para que você fique mais por dentro do que vai acontecer nessa semana Domine o Microagulhamento. E nessa aula de hoje aqui é uma aula onde eu faço uma consultoria ao vivo com profissionais de saúde estética que têm dúvidas sobre o microagulhamento. Bom, mas talvez se você não me conhece, eu sou o professor Heitor Cruz, esteticista. Eu sou especialista em permeação de ativos e eu ajudo profissionais de estética a dominarem as técnicas de microagulhamento, são na hora da técnica e conseguir resultados incríveis, mesmo que você seja um profissional de estética que nunca trabalhou com microagulhamento, que esteja perdido, que está começando do zero, ou você é um profissional que já fez algum curso de microagulhamento e mesmo assim ainda se sente inseguro para aplicar essas técnicas do microagulhamento, ou você é um profissional de estética que talvez já fez, você já tem clientes, você já faz microagulhamento e mesmo assim você ainda não está conseguindo tantos resultados, ou você deseja aumentar os seus resultados. Dos dias 26 aos dias 29 de janeiro, a semana Domine o Microagulhamento. Ele é um evento 100% online e gratuito, ou seja, ele é um evento que ele tem começo e tem fim. Vai começar no dia 26 e vai até o dia 29. Então fique ligado nas minhas redes sociais, aqui no Instagram, fique ligado também no grupo do Telegram, onde lá eu também coloco muito conteúdo, e também ao seu e-mail. Agora você pode falar assim: Heitor, eu ainda nem me inscrevi para essa semana Domine o Microagulhamento. Como que eu faço para me inscrever? É muito fácil e muito simples. O link para você se inscrever está na minha bio. Você vai lá, clica no link da bio, vai estar lá escrito Semana Domine o Microagulhamento. Você coloca o teu nome, coloca o teu e-mail e lá você já vai vai estar inscrito gratuitamente na semana Domine o Microagulhamento. Então essas aulas aqui, essas lives de aquecimento realmente servem para a gente já ir aquecendo os motores por tudo que eu estou preparando para essa semana, para você dominar. Essa semana Domine o Microagulhamento é um evento onde eu vou te mostrar o passo a passo como que você faz para dominar as técnicas de microagulhamento, ter mais segurança na hora de aplicação e conseguir resultados incríveis. Bom, e na aula de hoje, às 7h37 da noite, é onde eu faço uma consultoria ao vivo. Então eu quero aqui hoje chamar profissionais aleatoriamente. Eu quero atender pelo menos 2 ou 3 profissionais, tirando dúvidas pontuais do microagulhamento. Olá! Oi, boa noite, professor. Boa noite, Thaís, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, bem-vinda, Thaís. Obrigada. Da onde é que você fala? Eu tô aqui em São Paulo. Você é de São Paulo mesmo? Qual a região de São Paulo? Eu sou de Uberlândia e moro em São Paulo. Você é de Uberlândia Isso. e agora mora em São Paulo. Então você é mineira e mora aqui em São Paulo. Thaís, mas diz aí, conta um pouquinho de você e conta um pouquinho da sua história dentro da estética. Tá certo. Eu sou publicitária, né? Já tem 7 anos que eu sou formada, mas há 2 anos atrás eu resolvi mudar de área e comecei a fazer a faculdade de biomedicina com o intuito de trabalhar com estética facial, porque o meu marido é dentista e trabalha com essa parte de estética, então a intenção é poder trabalhar com ele. E desde então eu tenho buscado conhecimento, porque na faculdade mesmo de biomedicina eu não vejo muita coisa de estética, né? Então eu estou sempre fazendo cursos, acompanhando os profissionais aqui no Instagram. Aí no ano passado eu me dediquei a estudar mais peeling e desde o ano passado eu estou buscando conteúdo de microagulhamento
Aí eu fiz um curso da Smart GR e estou me programando para fazer o seu em breve. E estou aproveitando esse mês que eu estou de férias do trabalho, do meu outro trabalho da faculdade, para poder estudar muito microagulhamento. É Eu isso adorei aí. coincidir hoje. Eu estou aqui ligadinha todo dia. Que legal, Thaís. Primeiramente, parabéns por ser essa profissional aí que desde o momento que está na faculdade, já escolheu a área que é claro que tem a influência também do seu esposo, né? Acredito que vocês vão agregar muito um ao trabalho do outro e isso é fantástico, né? Vai ser mais um casal aí na área da estética. Bom, outra coisa também bem interessante que você falou, a minha noiva também se chama Thaís, inclusive, ela também é biomédica, né? E eu conheci ela na universidade, por incrível que pareça, e eu fui acompanhando o trajetória dela dentro da universidade. E até o momento, quando eu conheci, ela não trabalhava com estética e ela ia para o mundo da fertilização. E eu achava engraçado porque, assim, dentro da grade curricular dela, basicamente ela não teve nada, absolutamente nada de estética. Ela só começou a conhecer estética através de mim, né? Depois ela entrou no mundo através da design de sobrancelhas, micropigmentação, e aí sim ela só foi se aprofundar quando ela entrou na pós-graduação em biomedicina estética. Então eu acho que as faculdades de biomedicinas aí já tem que começar a pensar nesses cursos de graduação, a ter durante o processo de graduação normal já matérias relacionadas a isso, né? E, bom, mas aí pode falar. Não, é verdade, porque metade da minha sala tem interesse em estética e a gente só vai ver no último semestre. Sim. E é um conteúdo até que pouco, né? Porque às vezes você vai ter talvez seja a aula que você tenha uma vez na semana e talvez por exemplo, 2, 3 horas de aula, não é uma aula completa. Então, o profissional biomédico, ele sai com algumas dificuldades. Por exemplo, você já sabe o que quer, você já acompanha as lives, mas tem muitas alunas dentro da faculdade que elas querem fazer estética, mas elas não se aproximam do mundo da estética. Elas esperam acabar a faculdade, finalizar, para começar a aprender, a ver. E você já está aí, eu acredito que muitos passos na frente de várias outras estudantes aí. Mas vamos lá, você disse que me acompanha já há um tempo, né? Que você está começando a se aprofundar no microagulhamento. Qual que é a sua dificuldade com o microagulhamento e o que eu posso te ajudar hoje? Professor, eu queria, na verdade, se você pudesse, dar umas dicas assim, de como acompanhar o cliente depois. Eu vejo as pessoas falando, uns falam protetor solar depois de 72 horas, outros falam após 24. Eu sei assim, é uma coisa muito pessoal, que vai de complicado. Então, eu pergunto que para que o cliente não pode comprar muita coisa, que fala, isso a pessoa precisa ter, o que ela pode ou não pode fazer, que eu tenho que nesse sentido, assim, após o microagulhamento, Legal. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Você está me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Tô sim. Você está me ouvindo bem? Sim, deu uma cortada um pouco na sua dúvida, mas eu entendi o que você quis dizer. Quando a gente pensa num pós-microagulhamento, Thaís, em relação ao acompanhamento da paciente, primeira coisa que a gente precisa salientar, e você já deve ter me ouvido falar disso, que é pré-micro, microagulhamento de fato e o pós-micro. Quando nós pensamos em um pós-microagulhamento, o pós-microagulhamento ele vai estar correlacionado com aquela necessidade em específico da paciente. Então vamos supor que você fez, aquela paciente foi tratar uma cicatriz de acne, por exemplo. E talvez ali você fez um microagulhamento um pouco mais agressivo, com uma profundidade de agulha maior. Então nós entendemos que quando a gente faz uma lesão maior, você tem um processo de reparação tecidual um pouquinho mais lento e os cuidados pós-micro, eles precisam ser mais intensos.
Então, quando o paciente faz um microagulhamento, nós temos aí ali um intervalo para ele voltar até a tua clínica entre 7 a 15 dias. Isso para mim, tá? Ah, Heitor, como que eu vou escolher se ele vai vir em 7 ou se ele vai vir em 10? Isso vai depender de como foi o seu procedimento de microagulhamento ali. Por exemplo, se você fez um procedimento muito agressivo, é interessante que ele retorne, por exemplo, entre 5 a 7, por exemplo. Aí você já acompanha já de imediato. É como se fosse um pós-imediato ali. Já vai acompanhando ele, já vai fazendo um procedimento pós-microagulhamento, que pode ser fototerapia, que pode ser hidratação, que pode ser uma drenagem facial, para ir dando uma acompanhada logo após o microagulhamento. Como nós temos também procedimentos de microagulhamento, Thaís, que a gente deixa no intervalo, eu faço a ideia de faz um pós-microagulhamento depois de 15 dias, e depois, quando o paciente vem depois de mais 15 dias, aí ele retorna e faz o micro, ou totalizando aí 25 a 30 dias entre uma aplicação e outra. O que é que o paciente deve ter de cuidados especiais nesse intervalo? Aí você pode falar assim, Heitor, mas o meu paciente ele não tem recursos para comprar vários home care, ele não tem muitas opções. O que você tem que dar de opção para o seu paciente? Que ele precisa usar pelo menos um filtro solar, que o filtro solar ele tem uma função que é protetora. E aí, dependendo da disfunção que ele tem e da vontade que ele tem de tratar e a disponibilidade também, aí você vai passar um produto em específico para ele. Então, vamos supor, se a paciente vai estar tratando com você um rejuvenescimento, é muito importante, porque cada uma coisa tem uma determinada função. O filtro solar protege. Um sérum para rejuvenescimento ou um creme para rejuvenescimento, ele vai levar princípios ativos que vai combater esse processo de envelhecimento, vai gerar hidratação. Então, isso aqui é o mínimo que a paciente pode ter. E eu, particularmente, sou bem flexível com os clientes, porque a gente tem que ter essa flexibilidade. Eu já tive vários pacientes que eu passei, por exemplo, 3, 4 produtos home care e ela não tinha condição. Então, eu ia alterando. Por exemplo, passar um shampoo Johnson, que é uma forma de uma higienização, que é um pH neutro, que vai ter uma limpeza e com suavidade. Isso a cliente já economiza muitos reais, né? E aí ela vai focar no que é importante para proteger e importante naquilo que vai entregar o resultado para ela no dia a dia. Por que o home care é importante, Thaís? Eu sempre falo que é o seguinte, as nossas células, elas têm memória. Então é o seguinte, se eu for na academia todos os dias, provavelmente o meu músculo ele vai hipertrofiar, eu vou emagrecer. Se eu faço um microagulhamento e depois não uso nada, a pele ela não vai responder tão bom quanto ela poderia. Agora, se eu faço um micro, o paciente melhora os hábitos de vida e ainda por cima usa um home care adequado e ainda ele faz também o uso de fotoproteção, você vai minimizar os riscos de intercorrência e vai potencializar ainda o resultado dessa paciente. Então, esse acompanhamento deve ser feito. E aí varia. Para determinado tipo de cliente, você vai prescrever 2 sessões de micro. Para outra, você pode prescrever 1. Para outra, você vai prescrever 4. Cada tratamento vai depender da avaliação que vai estar correlacionado com a disfunção que esse cliente tem também. E isso é muito importante. Deu para entender? Sim, professor, ficou bem claro, sim. E o protetor solar, de quantas horas você usar? Porque eu já... Olha, vamos lá. Dentro da literatura, se a gente for pegar realmente os primeiros livros e artigos do microagulhamento, eles falam de 4 a 24 horas. Eu não gosto de aplicar um filtro solar com menos de 12 horas. Por quê, Thaís? Pensa comigo.
Vamos supor que a sua cliente foi na sua clínica 6 da tarde para fazer o microagulhamento. E aí você sabe que no dia seguinte ela vai sair para trabalhar. E ela vai, até ela chegar no serviço, ela vai andar, ela vai pegar um ônibus, ela vai andar e ela vai estar exposta. Por que não usar um filtro solar depois de 12 horas, sendo que os microcanais eles podem durar entre 2 até mesmo 4 horas para se fechar, dependendo da lesão que você vai colocar. 12 horas é um período seguro. É melhor você aplicar um filtro solar com 12 horas depois do que você fazer o microagulhamento hoje e a sua cliente vai trabalhar com a face totalmente sem fotoproteção por causa de uma teórica regra que você tem que ficar 24 horas sem usar o filtro solar. Tá? Então, esse raciocínio aí, ele é bem importante. É por isso que, geralmente, eu gosto de fazer o microagulhamento quando eu sei que o paciente, depois do atendimento, ou ele vai para casa, ou ele vai estar de folga, ou, por exemplo, é uma sexta-feira ou um sábado, que a gente sabe que o dia seguinte ele não vai fazer nada. É claro que tem paciente que faz um tratamento, depois, às vezes, ele vai trabalhar. É recomendável? Eu não gosto. Eu não gosto porque a pele ainda está muito exposta, muito sensível, dependendo da lesão que você provoca. Mas a utilização do filtro solar, para mim, com pelo menos 12 horas, já é o essencial. Aí, né, existem algumas marcas, por exemplo, ou até algumas pessoas que gostam de usar o filtro solar de imediato pós o microagulhamento. Tem algumas pessoas que já me falaram: ah, Heitor, mas eu uso um filtro solar com pó, o pó compacto pós-microagulhamento. Eu jamais falei isso, não compactuo com essa teoria, tá? Dessa forma, a gente protege a pele, até porque, por exemplo, o filtro solar, que tem base, eles contêm pigmento, e isso pode ser prejudicial aí na hora do procedimento, entende? Entendo, eu concordo com você, professor. Eu também não passaria logo após, não. Vamos lá, Thaís, tem mais alguma dúvida sobre o microagulhamento? Só uma coisinha pontual que me ocorreu hoje. Tem alguma pra me fazer a pele bronzeada? Olha, vamos lá. Vamos supor que a sua cliente foi para o Nordeste e aí ela tomou um sol, bronzeou legal e a pele dela volta, aí ela volta para a clínica e aí ela já quer realizar um procedimento logo em seguida. Quando a gente toma muito sol e consequentemente nós bronzeamos, a gente só bronzeia por causa que foi despertado ali a melanina. O melanócito realmente ele gerou pigmento. Então, nesse período, ele é um pouco complexo da gente realizar logo o microagulhamento. Se a gente for pensar num microagulhamento mais suave, eu não vejo tanto problema. Agora, vamos supor, se é um microagulhamento que você vai usar uma agulha de 1,5, aí eu já aconselho você esperar, fortalecer essa pele, hidratar, bastante fotoproteção, água termal, e aí espera, sei lá, 10 dias, 15 dias depois que ela retorna da praia com a pele bronzeada, aí sim essa pele já está mais preparada para realizar o procedimento, tá? Essa aí é a teoria. E me diz uma coisa, você já está inscrita na semana Domínio Microagulhamento? Já tô sim. Joia. Fica ligadinha aí no Telegram, fica atenta nas lives, porque tá vindo muito conteúdo por aí, tá bom? Tá bom. Desejo todo sucesso para você. Obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar. Você tenha boa sorte aí e conte comigo. Espero que você aproveite e entre nessa nova turma aí, na primeira turma de 2021. Combinado, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Acabei de bater um papo aqui com a Thaís Leão, uma profissional. Ela é estudante de biomedicina e agora eu quero falar com uma outra profissional de estética. Olha ela aí! Tudo bom? Tudo bem. Eu disse que ia chamar, não disse? Você não acreditou?
Sim, pois é, né? E eu fui Papo cozinhando. rápido para eu não queimar o seu, para você não queimar a sua comida aí. Quem é Sim, você? Qual a sua tá. história com a estética? Eu estou fazendo ainda seu curso de microagulhamento. Certo. Eu estou fazendo ainda. Só que a minha dúvida, na verdade, é o seguinte: eu trabalho com terapia Ok. capilar. Eu sou terapeuta capilar. Eu estou iniciando agora tratamentos com Ok. microagulhamento, né? Então, assim, só que a minha dúvida é o seguinte: eu não sei, eu não tenho tanta segurança como que eu ainda indico. Eu estou entendendo porque eu estou lendo todos os livros em relação a o que é que vai fazer um microagulhamento naquela parte cutânea do couro cabeludo. Só que a minha dúvida maior é passar uma segurança para o meu cliente para fazer o microagulhamento. Ok. Você já fez alguma sessão de microagulhamento capilar? Eu fiz, mas essa pessoa, ela já tem uma alopecia androgenética, que fica realmente, mais difícil. Certo. Né? E assim, ele teve um resultado, está tendo um resultado positivo, mas lento porque ele já está numa idade avançada. Legal. É Gleide, né? Isso. Gleide, vamos lá. Você tocou num ponto bem importante. Desliga o fogo aí, hein? Desliga o fogo aí, porque vem aula. Gleide, você tocou num ponto muito importante. Eu até falei sobre isso na aula que eu fiz hoje pela manhã. Falando sobre paciência ao tratamento. Por exemplo, Heitor, meu cliente não tem paciência para esperar os resultados, ou nós mesmos como profissionais falamos assim, poxa, Heitor, eu já fiz e ainda não deu muito resultado, como que acontece? Então, é o seguinte, Gleide, primeira coisa você já realizou um procedimento desse nele e ele já mesmo com a idade talvez mais avançada, mesmo com a questão hormonal, com a questão até mesmo inflamatória, você já está conseguindo um resultado. Pensa se você vai realizando um procedimento, fazendo mais sessões, porque o procedimento o resultado do microagulhamento, ele é gradativo, ele é crescente. Quanto mais nós vamos realizando, mais ele vai dando os resultados. E realmente a terapia capilar, né? Você como terapeuta capilar, nós sabemos que as disfunções do couro cabeludo, elas são muito desafiadoras para fazer a reversão. E nem todo paciente, nem todo cliente, ele está disposto a entender o tempo que precisa para haver essa reversão. Né? Eu já faço isso, eu já faço essa pré-consulta em relação a explicar qual o benefício maravilhoso que pode ser feito o estímulo de colágeno naquela região. Okay. Só que assim, sabe aquela coisa que eu tô tendo dificuldade de... Eu não sei se é porque o início, realmente é o início, eu foquei mais o curso que eu estou fazendo, que eu comprei com você, eu estou focando mais na parte capilar. Na verdade, sim, é a mesma pele, né? Mas eu foquei mais nisso, porque é a minha área. Só que, e lá, meu filho tem uma barbearia. Ok. E eu estou montando minha sala lá, mas já atendo terapia, só que é mais parte masculina. Então, aparece muita gente jovem e eu sei que funciona muito o microagulhamento. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Só que eu tô assim, eu não sei, eu não tô sabendo vender esse com muita segurança. Eu tô me sentindo assim, eu não tô preparada, ou então eu tô exigindo muito de mim, não sei. Eu sei que
Todo mundo se apaixona quando eu falo do microagulhamento capilar, inclusive em rapazes jovens, porque todo mundo quer fazer essa frente aqui, ó, Perfeito. na barbearia. Só que eu não tô conseguindo. É assim, eu preciso entender o pós-microagulhamento. Ok. Para que a pessoa, porque eu cobro R$ 400 na sessão no microagulhamento. Só que aí, para poder a pessoa fazer comigo um microagulhamento lá no salão, eu já dou um kit pós-microagulhamento. Para ele usar o shampoo e usar um tônico. Perfeito. Isso já está dentro dos R$ 400? Sim. Pelo menos para começar. Tá. Eu preciso fazer alguma coisa que chame a atenção. Eu uso produtos da Granda na terapia capilar. Né? Mas aí, assim, eu tô também vendo os ativos da Smart, né? Que eu estou usando tudo da Smart no microagulhamento. Só que eu não tô aquela segurança total. Eu só queria trabalhar com microagulhamento, sabe? Eu vejo resultados maravilhosos em tudo que eu vejo, mas assim, eu não tô. Não tá acontecendo. Ó, pensa só, Gleide, se em uma sessão, nesse paciente que você já me relatou, mesmo com todas as dificuldades, você já disse que já começou a ver o início de um resultado, pensa só em um cliente jovem como esse público que frequenta a barbearia que você está trabalhando. Então você precisa, na verdade, você precisa ter a confiança, adquirir, na verdade, colocar isso dentro de você, ter a certeza que o procedimento, que a técnica que você vai aplicar, vai dar resultado. E isso tem que ser passado para o cliente. Ele vai conseguir perceber isso a partir do momento que a Gleide ter essa percepção, porque o cliente ele não vai sentir ele não vai sentir segurança em você se você não se sentir segura. Não, na hora eu tô ali, mas sabe aquela dúvida? Outra coisa, se eu fosse uma vendedora de mão cheia, eu tava fazendo muito microagulhamento na barba. Só que eu ainda tenho dúvida em relação àquela parte que... Porque assim, a gente faz o dermatoscópio no couro cabeludo e eu vejo que dá para estimular aquela região. Só que a barba não, é pele, é uma pele diferente, desconhecida para mim, entendeu? E todo mundo quer. Eu quero fazer aqui para deixar minha barba mais... E isso vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo muito real, um exemplo prático aqui agora. Eu sou um tipo de paciente desse, tá? Olha só. Muitas profissionais já me perguntaram, professor, o microagulhamento ele é bom para a barba, ele vai fazer crescer a barba, etc. Olha só. Eu tenho um caso de uma alopécia androgenética na região. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho barba aqui normal, fechada. Nessa região tem 2 buracos, ó. Aqui e aqui, tá vendo? E não nasce. Mas não tem nenhum pelinho. É totalmente liso. É uma parte cicatricial aqui. Nesse caso, o que eu faria? Já pensei em fazer isso, mas eu não fiz para mim porque eu gosto de tirar essa parte. O que eu faria aqui? Trabalharia aplicando diariamente um minoxidil a 5% para tentar dar uma estimulada. E aí, se começar a nascer um fio ou outro, começar a induzir, aí sim eu entro com microagulhamento. Já nessa região aqui, tá vendo, ó? Nessa região, a minha barba, eu já tenho fios aqui. Então, se eu realizar uma estimulação com os mesmos princípios ativos que eu uso para o capilar, a propensão de crescer aqui já é muito maior do que aqui. Porque aqui é uma não cicatricial, aqui é uma cicatricial. Concorda comigo? Sim. Beleza. Então, assim, vamos supor que o paciente, essa região da barba dele é falhadinha, não tem muito. Tem fio? Faz. Não tem?
comece utilizando, por exemplo, no caso, o minoxidil Home Care, vai utilizando, vende esse Home Care para ele, e aí o paciente retorna depois de um certo mês para fazer uma reavaliação contigo, e aí você verifica. E no caso do mesmo, o mesmo ativo que eu uso no couro cabeludo, eu vou usar esse ativo e não vai manchar a pele? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Os ativos que a gente utiliza, por exemplo, na terapia capilar, ele não tem nenhuma correlação a hiperpigmentar o tecido, tá? Então, quanto a isso... Você, como terapeuta capilar, antes de você realizar o curso de microagulhamento, o que é que você tinha de terapia? O que você já faz ou fazia de terapia? Eu uso aromaterapia, eu uso alta frequência, eu uso ozônio, eu uso pile. Todos os recursos antes de uma coisa mais, de um processo mais invasivo. Ok. O ozônio que você diz seria um vapor, né? É o vapor de ozônio, né? O vapor de ozônio. Eu uso argila, eu uso vapor de ozônio, alta frequência. Ok. Eu gosto muito desses recursos que você falou, tá? Utilizo também para os meus pacientes, mas esses recursos, em termos de estimulação por si só, eu ainda acho pouco. Por isso que o microagulhamento ele vem para complementar todo esse trabalho, né? Você viu que lá no curso eu também cito sobre o vácuo interno? Sim, eu peguei. Então, a preparação antes do microagulhamento na questão de alta frequência, eu também já vi. E eu estava no trabalho com laser, que realmente tem um LED que faz realmente antes, que é uma maravilha, né? Mas um trabalho ainda. Só que os outros recursos também me dão segurança de melhoria daquela pele, porque eu também não pego o couro cabeludo para fazer um microagulhamento sem estar preparada aquela pele antes. Perfeito. Eu não faço. Perfeito. E eu também já estou fazendo assim, uma pessoa, como hoje mesmo, um cliente do meu filho pediu para fazer uma avaliação, ele vai iniciar o procedimento de terapia e eu já acrescentei o microagulhamento. Porque ele tem 32 anos, tem uma alopecia androgenética, só que por conta do estresse está caindo o cabelo, só que é mais frontal, parte frontal. E aí eu já acrescentei no pacote dele microagulhamento. Perfeito, perfeito. Quantas sessões você prescreveu? Não, então, primeira sessão, uma sessão só de microagulhamento, porque eu vou primeiro cuidar, porque ele tem caspa, é uma pessoa, entendeu? Então eu vou cuidar primeiro desse couro cabeludo, dessa patologia, e a extrema oleosidade. Então eu vou primeiro, durante 30 dias, cuidar uma vez por semana desse couro cabeludo, e depois entrar com microagulhamento. Então eu só coloquei uma sessão. Ok, e quantas sessões de preparação você pretende fazer? 5. 5 sessões, ok. É uma média, sim, é uma média. O que eu te aconselho, Gleide, que é o seguinte: muitas vezes, quando os pacientes eles veem um tratamento muito longo, dependendo do perfil do paciente, a gente precisa já identificar desde a avaliação. Como que é o perfil desse cliente? Ele vai ter realmente a paciência, ele vai entender que precisa esperar todo esse tempo, ou é um cliente que já quer as coisas muito rápido? De qualquer forma, é muito importante você explicar o tintim por tintim. Uma coisa que eu indico para que você melhore as suas vendas e o ticket médio dos seus tratamentos, eu não sei qual é a região, nem o público-alvo, classe social, etc., dos pacientes, dos clientes que você atende. Mas eu já te indico você prescrever tudo dentro de um único tratamento. Porque assim, às vezes, Gleide, o cliente ele vai, fecha as 5 sessões com você e aí ele trata a caspa. Beleza, ele tratou a caspa, o cabelo dele está mais saudável. Quando você vai fazer o microagulhamento, ou quando você depois vai prescrever, sei lá, 2, 3 sessões de microagulhamento, que é um preço um pouquinho maior, nesse período pode acontecer muitas coisas.
o carro do cliente pode quebrar e ele tem uma emergência, ele pode ter um IPVA para pagar, ele tem a escola do filho. E aí, se ele não se comprometeu antes com você, a primeira coisa que ele vai cortar do orçamento é a estética, que para ele, muito mais para homem ainda hoje, ainda é teoricamente meio que superficial. Não é uma necessidade, não é algo que ele precisa realmente daquilo. Então, o que eu te indico? Talvez, se você realmente avaliou e viu que o caso, por exemplo, da caspa dele, se é necessário 5, você que falou, mas às vezes se você dá para diminuir, por exemplo, para 3 e já encaixar, por exemplo, 2 microagulhamentos, o paciente ele já se comprometeu com você, ele já pagou, ou ele já pelo menos pagou 50% do tratamento, e aí ele não vai ter escapatória, tá? Então ele não vai chegar em você, pô, Gleide, olha, eu queria continuar, mas agora eu não vou conseguir. E aí você não vai ter evolução, você não vai conseguir acompanhar o tratamento e, consequentemente, você não vai ter o resultado. Aí você vai falar assim, poxa, Heitor, às vezes eu fico com medo de abordar as pessoas. Então, quando você tem um tratamento acompanhando do início, meio e fim, você vai ter o resultado e aí você vai ter a possibilidade de quando seu filho estiver lá cortando o cabelo e etc, e alguém tiver com uma alopecia, você chega e fala, oi, tudo bom? Eu sou a Gleide, sou mãe aqui do meu filho e eu trabalho com terapia capilar, eu notei que você está com uma queda de cabelo, um pouquinho de alopecia. A gente tem esse tipo de tratamento aqui. Olha só os resultados que eu consegui, os resultados que eu tenho. E aí um detalhe importante, Gleide, que você sempre mostre um resultado que seja similar, que tenha uma similaridade com a daquele cliente que você vai abordar. Se você vai tratar um cliente jovem, não tem por que você mostrar um resultado de antes e depois de um idoso. Se você vai tratar um idoso, não adianta você mostrar um tratamento um antes e depois de uma pessoa jovem. Porque o idoso vai falar, poxa, mas ele é jovem, por isso que deu resultado. E o jovem vai falar assim, poxa, mas ele é mais velho, então o caso dele não é parecido comigo. Então essas são algumas das artimanhas para você melhorar esses resultados, tá? Para você conseguir também vender mais e não só vender mais, ter mais clientes, segurança realmente em passar, se empodere ali, bote um bom jaleco, aborde mesmo todo mundo, porque às vezes você não trata só o depois que aconteceu, mas você pode também dar uma ideia para os seus clientes da barbearia, uma ideia de prevenção. Então é o seguinte, fechou a barba e cabelo do seu filho, ganha uma avaliação gratuita. Faz um voucherzinho, alguma coisa assim, bem simples. Faz uma avaliação, coisa que vai te durar aí 10, 20 minutinhos. E ali você já joga uma proposta com o cliente, pega o WhatsApp dele. Daqui a 1, 2 dias você fala, manda uma mensagem para ele. Fala, e aí, gostou? Vamos fechar? Porque às vezes você não fecha um tratamento, mas às vezes você vende um shampoo, você vende um tônico, e ali já é uma porta de entrada, ele já vai confiando em você, te conhecendo, e aí, logo, logo, ele vai fazer o tratamento com você. Então, o pós-microagulhamento está tudo certo? Sim, seu pós-microagulhamento está certíssimo, você aprendeu lá no curso, está certo. Eu acho que você também pode, de repente, associar com os nutricosméticos, que é bem importante. Às vezes o cliente está com falta, principalmente hoje em dia, tanto jovens quanto idosos, pelo estresse, pela má alimentação. Às vezes está faltando o complexo, as vitaminas do complexo B, manganês, zinco. Às vezes está faltando vitamina A e E, biotina. E aí você pode fazer essa suplementação e, além de melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, também vai aumentar as suas vendas, o que é muito importante. Você me deu uma dica maravilhosa, porque eu estava perdida em relação a protocolo, e eu não gosto de deixar protocolo prontos. Eu faço o dermatoscópio, mas eu dou início ao protocolo, só que para fechar um pacote, eu acho que realmente eu vou ter resultado mais rápido se eu fizer 2 sessões ou 3, dependendo do problema. Lá só aparece problema de estresse e androgenética. Só aparece pessoas que já têm uma genética, que está com estresse, e realmente eu sei que o microagulhamento vai funcionar muito. Olha, eu vou... Pelo que eu estou
Eu vou te dar. do O microagulhamento. microagulhamento vai ser perfeito para você. Então, aí eu acho que eu ganho mais rápido e vou ter um resultado positivo, resultados reais, se eu acrescentar mais microagulhamento do que tratamento. Pegou a sacada, mulher? Porque, por exemplo, em duas, três sim, mas sessões, às vezes, você já tratou a caspa dele ali. Já melhorou a condição inflamatória. Então não tem por que fazer 5. sim. Entendeu? Pode falar. Então, mas aí, tudo bem, maravilha. E eu também sei que durante 28 dias posso fazer outra sessão. Mas você acha que tem que ser de 28 em 28 dias ou pode ser mais tempo para fazer outra sessão? Olha, Gleide, a literatura fala entre 21 a 28 de intervalo entre um microagulhamento e outro. Tá? Não quer dizer que entre essas sessões você não faça nada. O que eu oriento você? Primeira coisa, dá uma reassistida no curso em três módulos que eu vou te falar. O módulo de terapia capilar, reveja. O módulo de marketing aplicado ao microagulhamento. E reveja também um módulo de protocolos. Lá tem uma sugestão de programa de tratamento para terapia capilar. Não sei se você se lembra, mas... Eu não vi então, ainda. reveja esses 3 módulos que eu te falei. Marketing aplicado a microagulhamento, o módulo microagulhamento capilar e o módulo também de protocolos. Porque não são protocolos prontos, mas eu dou uma ideia de como você planejar um tipo de tratamento, tá? E aí, uma outra coisa também que eu ia te falar é que, assim, entre uma sessão e outra, por exemplo, você faz, vamos supor que você começa com detox capilar, aí uma argila verde e o paciente já leva o home care para casa. Aí chegou na segunda sessão, você pode fazer, por exemplo, além de fazer uma argila, você pode associar um laser. E aí o paciente retorna. Quando ele retornar, e aí você já vai conversando com ele no WhatsApp, e aí como está o cabelo, você achou que melhorou, e etc. Quando o cliente retorna, ele já vai direto para o microagulhamento, porque às vezes em 2, no máximo, às vezes 3 sessões, você já melhorou muito. E como você falou, os casos que vêm para você são muito mais casos de alopécia androgenética e também muito mais pelo fator estresse. Então você pode trabalhar com as massagens cranianas também num pós-microagulhamento, aromaterapia, vai conversando ali com o paciente. Eu tenho certeza, você fazendo isso que eu te falei, reassistindo esses módulos, você vai se dar bem. Tá bom. Beleza? Foi bom. Beleza, então, que obrigada. bom que você gostou. Desculpa te interromper a tua janta aí. Mas foi por uma boa causa, né? Sim, foi sim. Obrigada. Um abraço, foi querido. muito produtivo. Outro, tchau. Essa foi boa aí. Batemos um papo aí com a nossa amiga. Eu quero lembrar você que, se você não se inscreveu ainda, para a Semana Domínio Microagulhamento, esse link está na minha bio, ok? E essas lives de aquecimento pré-Semana Domínio Microagulhamento, ela serve para te ajudar a compreender mais o que vai acontecer na nossa Semana Domínio Microagulhamento. Para você se inscrever, o evento ele é 100% online, gratuito. Lembrando que nós estamos tendo 2 lives ao dia de aquecimento. Uma é às 7h37 da manhã, para quem gosta de acordar cedo, vem tomar um café comigo e já adquirir conhecimento. E para quem gosta de acordar um pouquinho mais tarde, ou para quem trabalha já cedo e está na correria, tem as lives das 7h37, onde eu faço uma mentoria ao vivo. Essas lives de aquecimento vai acontecer até o dia 25 agora de janeiro, antes da gente iniciar a Semana Domínio Microagulhamento. Beleza? Estamos juntos e até mais tarde.